Olá, oitavo ano, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra gente fazer a correção das atividades do capítulo 24 e para dar prosseguimento aos nossos estudos de redação. Então, para começar, eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 281 pra gente fazer a correção. Lembrando, né, que essas atividades aqui são correspondentes ao texto 1, ou seja, ao poema de Camões. 1. A intenção do eu lírico, ou seja, da voz que fala no poema, é... Letra B, claro, né? Tentar esclarecer o que é o amor. 2. O eu lírico consegue atingir completamente, né? Perfeitamente o seu objetivo? Explique. Não, né? Pois ele conclui que o amor é um sentimento contraditório, impossível, completamente impossível de ser definido. 3. O poema começa e termina com a mesma palavra, que é a palavra amor. No entanto, no primeiro verso, ele integra uma frase afirmativa e no último, uma interrogativa. Levante hipóteses. O que essa diferença pode indicar? Bom, no comecinho do poema, né, o eu lírico se prontifica a definir, a explicar o amor. Então, ele vem com uma série de possibilidades, por isso, ele utiliza a afirmação, as afirmativas. Porém, à medida que ele vai tratando, né, que ele vai tentando desvendar esse sentimento, ele percebe que ele não é capaz de definir o amor. E essa frase interrogativa no final, né, deixa claro a indefinição desse sentimento, que gera tanta dúvida. 4. Analisando os versos, você diria que esse poema trata do amor pelo ponto de vista pessoal ou universal? Explique sua resposta. Bom, universal aqui, né, gente? Porque em nenhum momento o eu lírico cita experiências amorosas próprias, né? Ele tenta definir o sentimento como um todo. 5. Esse poema foi escrito no século XVI. Você acha que ele ainda pode ser considerado atual? Explique. Bom, aqui a resposta é pessoal, né? No entanto, eu espero que vocês ainda o considerem atual, porque esse é um poema que fala sobre um sentimento universal, que é o amor, e que até hoje, né, é retratado em vários filmes, livros e músicas. 6. Chamamos de rima a repetição de sons semelhantes ou idênticos. O recurso é muito empregado na composição dos poemas, ainda que não seja obrigatório. Retome o texto 1 e identifique as rimas empregadas, marcando as palavras que rimam com cores iguais. Bom, aqui vocês podem pintar a palavra sente, a palavra gente, a palavra descontente e a palavra contente, a palavra vencedor, a palavra favor e também a palavra amor, que essas palavras rimam entre si. Ah, perdão, no comecinho eu disse, né, que essas questões, todas essas questões, se referiam ao texto 1, que é o texto de Camões, mas não. Até essa questão número 6, né, vocês vão utilizar o texto 1 como base. Já da questão número 7 para frente, vocês vão utilizar o texto número 2, que é a música do Legião Urbana. Então, número 7, Renato Russo insere alguns versos novos no poema e conclui a música de uma forma diferente do que fez o poeta português. Na estrofe final, ele diz: estou acordado e todos dormem. Esses versos possuem um sentido conotativo ou denotativo. Bom, vamos lá, né, para tirar essa dúvida aqui, se vocês não lembrarem o que é sentido conotativo e sentido denotativo. O sentido conotativo é o sentido figurado, né, é o duplo sentido, é aquele sentido que deixa a gente interpretar. Já o sentido denotativo é o sentido real, né, o que a gente chama de sentido do dicionário, sem duplo sentido, sem maiores interpretações. Esses versos aqui, né, da música do Renato Russo, eles possuem um sentido conotativo, é óbvio, porque estou acordado e todos dormem pode ser interpretado para cada um de uma forma diferente, né? Cada um pode colocar a sua bagagem ali, a sua interpretação, ver esse trecho de um jeito. B, como você os interpreta. Então, aqui, né, a B é uma resposta pessoal. Eu falei que cada um pode ter uma interpretação. E então, você, né, como faz a interpretação desses versos? Eu, Marcela, né, diria que esse
estou acordado e todos dormem, é como se eu, né, no caso Renato Russo, o eu lírico, tivesse descoberto o que é o amor, ou pelo menos parte desse amor, né, do que ele é, do que ele representa, enquanto todos os outros não. É como se eles ainda tivessem adormecidos, é como se eles não vissem, né, não soubessem o que é o amor nem em parte, o que o cara que está cantando já sabe. 8. Tanto no poema de Camões quanto nos versos acrescidos pelo Legião Urbana, uma figura de linguagem se destaca. Aponte-a e liste alguns exemplos. Bom, a figura que se destaca, né, na música do Legião é a antítese. E o que é antítese, né? É a oposição de ideias, ideias opostas, ideias contrárias. A gente vê isso, né, entre as palavras homens e anjos, vencedor e perdedor, não querer e bem querer e etc. Eu falei aqui, né, ideias opostas, mas me desculpem, eu quis dizer palavras de sentidos opostos. E por que isso é importante? Porque a antítese é a figura de linguagem que apresenta, né, palavras de sentidos opostos, enquanto o paradoxo apresenta ideias opostas, né? Então é mais profundo do que palavras, vai além das palavras. O paradoxo se trata de ideias contrárias e não apenas de palavras contrárias. 9. Você acha mais fácil memorizar versos de poemas ou versos de canções? Por quê? Bom, aqui a resposta também é pessoal, né? Mas eu imagino que seja mais fácil memorizar versos de canções, porque a gente ouve músicas, né, muito mais vezes do que a gente ouve poemas, ou mesmo do que a gente lê poemas. Terminado aqui, a gente vai ver um pouco sobre a teoria do poema, né? E a gente vai começar vendo a diferença entre poema e poesia. Então, quando a gente fala de poema, né, a gente está falando daquele texto com rimas e com métrica, né, que a gente olha e já tem um formato específico, né, de versos, estrofes e tal. Isso é o poema. Enquanto a poesia pode ter essa estrutura de poema, né, de versos, estrofes, rimas e etc., mas também pode ser em prosa, porque a poesia ela tem a ver com o sentimento de emoção, de subjetividade, enquanto o poema, ele tem isso tudo, mas ele tem mais a ver com a forma. E por que, né, vocês devem estar se perguntando, a gente estudou poema e canção ao mesmo tempo. Isso acontece porque os poemas, né, eles muitas vezes são musicados, ou podem ser musicados, porque, né, justamente porque eles apresentam rimas, musicalidade. É muito comum, né, os poemas apresentarem a linguagem figurada, figuras de linguagem, recursos expressivos que as canções também apresentam. Tem diversos poemas que a gente poderia utilizar aqui como exemplo, né, pra gente sacar, pra gente ver, ouvir essa sonoridade. Mas o livro traz pra gente um poema conhecidíssimo de Fernando Pessoa, que eu pessoalmente adoro, que é chamado Autopsicografia, que diz o seguinte: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que ele escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então, se vocês perceberem, né, dá quase que para ler cantando esse poema de tão sonoro que ele é, de tão musical que ele é, né? Além dessa coisa da musicalidade, esse poema é um poema muito legal, porque ele fala sobre a arte de fazer poemas, né? Ele fala sobre o que é ser poeta. Então, ele descreve, né, o poeta como um fingidor, que finge tão bem, tão completamente, que ele finge que é uma dor sua, uma dor que ele nem sente, né? Que ele nunca sentiu. Para quê? Para passar para as pessoas que estão lendo essa dor, esse sentimento. Então, né, contrapondo a razão, ele consegue expressar a emoção por meio de palavras, mesmo que seja uma emoção que ele não sinta, que ele não esteja sentindo no momento. E isso, né, gera nas pessoas uma outra emoção, que não é a emoção de verdade,
que não é a emoção que ele fingiu ter para escrever aquilo ali e que também não é a emoção que ele teve escrevendo aquilo ali. É uma outra emoção que vai de cada um. Fora que aqui a gente vê, né, várias figuras de linguagem sendo usadas. Como a gente falou, né, do poema e da música até agora, a gente percebe que poemas e canções são escritos em versos. E o verso, né, no poema e na canção é cada linha escrita. E o grupinho, né, desses versos, o que a gente chamaria no texto comum de parágrafo, na música e no poema são chamados de estrofe. O poema de Fernando Pessoa, né, que eu acabei de ler para vocês, por exemplo, ele está dividido em 12 versos e 3 estrofes. E dentro da análise, né, dos poemas, a gente ainda pode classificar as estrofes de acordo com o número de versos que elas apresentam. Então, seria um monóstico, né, uma estrofe de um verso só. Um dístico ou parelha, uma estrofe que apresenta 2 versos. Um terceto, uma estrofe de 3 versos. Quadra ou quarteto, uma estrofe de 4 versos. Quinteto ou quintilha, uma estrofe de 5 versos. Sexteto ou sextilha, uma estrofe de 6 versos. Sétima ou septilha, 7 versos. Oitava, uma de 8 versos, óbvio. A nona apresenta 9 versos. E, por fim, a 10ª, que apresenta 10 versos. Logo, a gente pode classificar o poema Autopsicografia, do Fernando Pessoa, como sendo um poema formado por 3 quadras ou 3 quartetos. Para reforçar a sonoridade, a musicalidade, né, do poema, é que são empregadas as rimas, que são nada mais nada menos que sons iguais ou semelhantes ao final do verso, né, que é o que a gente chama de rima exterior, ou ainda no interior do verso, que seria uma rima interior. Lá na página 303, né, vocês vão ver uma ilustraçãozinha, né, que vai ajudar vocês a entenderem o esquema de rimas, que podem ser alternadas ou cruzadas, né, que é esse sistema A, B, A, B. Então, a primeira rima com a terceira e a segunda rima com a quarta. Podem ser também rimas interpoladas, onde a gente tem A, B, B, A. Ou seja, a primeira rima com a última e as duas do meio, a segunda e terceira, rimam entre si. E, por fim, a gente ainda pode ter as rimas emparelhadas, que é o sistema de AA, BB, onde a primeira rima com a segunda e a terceira rima com a quarta. No entanto, a gente tem muitos poemas modernos, né, que não possuem esquema de rima. Esses poemas apresentam os versos brancos, ou seja, aqueles que não possuem rimas. E aí a gente também tem para ilustrar, né, o poema Descobrimento, de Mário de Andrade, autor modernista. Uma outra coisa, né, que carrega toda a musicalidade e sonoridade ao poema é o ritmo. E ele é ditado, né, pela alternância de sílabas mais longas, que são pronunciadas de maneira mais arrastada, e sílabas mais curtas, né, que são pronunciadas de maneira mais rápida. Isso, tanto no poema quanto na música, favorece a memorização e dita o ritmo daquilo ali. Aí também, para ilustrar, né, a gente tem o poema A Valsa aqui embaixo, de Casimiro de Abreu, onde a gente pode observar que a alternância das sílabas, né, confere ao poema um ritmo de valsa mesmo, que é o tema do poema. Espero que vocês tenham entendido, tá? Esse conteúdo, esse gênero textual, na verdade são 2, né? A música e o poema, que são muito semelhantes. Não deixem de fazer as atividades de compreensão e de interpretação que eu vou corrigir na próxima aula. E também não deixem de me entregar as produções textuais, tá, gente? Que são elas que compõem a nota de vocês da AV1. E a gente está no 4º bimestre, já na reta final. Então não vamos bobear, não vamos vacilar. Qualquer dúvida, tá, sobre o conteúdo, podem deixar aqui embaixo nos comentários, ou quem tiver meu WhatsApp me chamar lá para esclarecer. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.